Deus está te alertando através de sinais de que você está no caminho errado. Não ignore. Você não está aqui por acaso. Você clicou neste vídeo porque algo dentro de você, uma inquietação, uma dúvida, uma dor, gritou mais alto que o barulho da rotina. Talvez ninguém veja, talvez até você tenha se acostumado a ignorar. Mas, e se for Deus tentando te chamar? Você já sentiu como se tudo estivesse fora do lugar? Como se estivesse rodeado de pessoas, mas ainda assim sozinho? Como se estivesse lutando, mas sem direção? Você ora, mas parece que o céu está calado. Ou será que ele está falando e você não está ouvindo? Deus não deixa seus filhos caminharem rumo ao abismo sem antes acender sinais vermelhos pelo caminho. Sinais que aparecem em forma de desconforto, repetição de padrões, portas que se fecham, amizades que se desfazem, relacionamentos que se tornam prisões e uma voz interior que aos poucos vai sussurrando: volta para mim. Este vídeo é mais do que uma reflexão, é um chamado, é um resgate. Deus vai revelar aqui os sinais espirituais que você talvez esteja ignorando e te dar a oportunidade de recomeçar antes que seja tarde demais. Mas atenção, essa pode ser a última vez que Deus vai te alertar com tanta clareza. Então abra seu coração, desligue as distrações e escute como se fosse o próprio céu falando com você, quando o silêncio de Deus é, na verdade, um grito. O silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes é alerta, às vezes é livramento. E na maioria das vezes é a única forma que ele encontra para chamar a sua atenção quando você já está cercado de barulhos que te afastam da verdade. A verdade sobre você mesmo, sobre quem você está se tornando, sobre o rumo que sua alma está tomando. Muitos acreditam que Deus está em silêncio porque estão sendo testados. Mas a realidade é que, em muitos casos, o silêncio é consequência, não de uma provação, mas de uma escolha mal direcionada. É como se o céu dissesse: enquanto você insistir nesse caminho, não posso caminhar com você, porque onde você está indo, eu não estou. Você sente que está orando e não recebe resposta? Que os versículos parecem não falar mais com você? Que os louvores perderam o impacto? Que a oração parece um monólogo? Talvez não seja apenas frieza espiritual. Talvez seja a voz do Espírito Santo se calando diante de decisões que você já tomou, mesmo sabendo que estavam te afastando de Deus. Sabe quando tudo começa a dar errado? Quando as portas que antes se abriam com facilidade agora se fecham sem explicação? Quando pessoas somem da sua vida e relacionamentos se tornam fonte de dor? Isso não é azar. Isso não é o universo conspirando contra você. Isso pode ser o próprio Deus dizendo: esse caminho não é o meu. Volta. Mas por que Deus faria isso? Por que Ele permitiria que você sentisse a dor do silêncio? Porque há momentos em que o amor de Deus é firme. Há momentos em que, como pai, Ele precisa permitir que você encare o reflexo do que suas decisões estão gerando, para que desperte, para que finalmente pare de culpar os outros, para que olhe no espelho e diga: onde foi que eu me perdi? Quando você se cala diante de Deus, Ele ainda fala. Mas quando Deus se cala diante de você, é porque algo precisa ser urgentemente ajustado. Esse silêncio pode ser a última tentativa de Deus de te mostrar que você está longe dele, mesmo ainda estando dentro da igreja, mesmo ainda segurando a Bíblia, mesmo ainda falando Deus te abençoe para os outros. O problema é que a sua alma já não está mais alinhada com o que você prega. Seu coração se desviou antes mesmo que seus pés o fizessem. E quando isso acontece, Deus recua. Ele não te abandona, mas Ele aguarda. Aguarda que você perceba. Aguarda que você pare. Aguarda que você caia em si, como o filho pródigo caiu. Não ignore esse silêncio. Ele não é crueldade, ele é misericórdia. É um grito de amor disfarçado de ausência.
É a forma mais nobre de um pai dizer: eu ainda te quero, mas não posso te abençoar enquanto você insiste em se autodestruir. Hoje, Deus te trouxe até aqui para abrir seus olhos, para dizer que esse vazio que você sente, essa distância, essa frieza, essa dor, tudo isso não é o fim. É um alerta, um convite ao arrependimento, um retorno à cruz, uma oportunidade de recomeçar antes que seja tarde demais. Volte para onde você perdeu o contato com a presença de Deus. Volte para onde sua oração era sincera, para onde a palavra ardia em você, para quando você não precisava de aplausos para se sentir inteiro. Volte para a intimidade, volte para o quarto, volte para o altar. Enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há fôlego, enquanto a graça ainda está disponível. O silêncio de Deus hoje é, na verdade, uma das formas mais altas do céu te dizer: você ainda tem jeito, mas precisa voltar agora. Quando portas se fecham, é Deus te impedindo de se perder. Você orou por uma oportunidade. Você se dedicou, planejou, até acreditou que finalmente tinha chegado o seu tempo, mas de repente tudo desmoronou. Aquela porta que parecia estar se abrindo foi trancada bem na sua frente. O que parecia ser resposta virou frustração. O que parecia ser avanço virou silêncio. Então, você pensou: Deus me abandonou. Mas a verdade é outra. O que você chama de frustração, o céu chama de proteção. O que você vê como derrota, Deus vê como livramento. Às vezes, é necessário que Deus feche a porta que você tanto deseja, porque Ele enxerga o que você ainda não consegue ver. Ele sabe que se você entrar, vai se perder, vai se afastar, vai se contaminar, vai se quebrar de um jeito que talvez não consiga se recuperar depois. Portas fechadas nem sempre significam que você errou. Às vezes, significam que Deus te ama demais para deixar que você se destrua. Porque tem caminhos que parecem promissores, mas estão cheios de armadilhas. Tem pessoas que parecem bênçãos, mas são laços. Tem oportunidades que brilham, mas vão apagar sua luz. Você já parou para pensar que aquela resposta que não veio foi, na verdade, um não de Deus, porque Ele sabia que aquilo ia te afastar dele? Que aquela amizade que se rompeu sem explicação foi Deus te separando de alguém que estava te desviando do propósito? Que aquele namoro que terminou, mesmo com dor, foi uma intervenção divina para não te ver cativo de algo que te destruiria por dentro? Deus não é um destruidor de sonhos. Ele é um redirecionador de destino. Ele não fecha portas porque quer te ver sofrer. Ele fecha porque quer te alinhar com a vontade dele. Porque você pediu direção, você orou dizendo: Senhor, me guia. E Ele, em sua fidelidade, está respondendo. Só que a resposta dele nem sempre vem como você espera. Sabe por que dói tanto? Porque você criou expectativas. Porque você se envolveu emocionalmente. Porque você projetou o que queria e não o que Deus queria. Mas o amor de Deus é tão profundo que Ele está disposto a te frustrar agora para não te perder depois. Está disposto a suportar a tua revolta momentânea, se isso for necessário para salvar a tua alma. Portas se fecham para preservar o que você ainda não entendeu. O seu propósito é eterno, não temporário. Deus não está preocupado em te agradar com respostas rápidas. Ele está empenhado em formar Cristo em você, em te fazer crescer, em te dar raízes espirituais que suportem o peso da bênção verdadeira, aquela que vem dele, que enriquece, que não acrescenta dores. Talvez você esteja insistindo em algo que Deus já encerrou. Talvez esteja batendo em portas que Ele já selou. E quanto mais força você faz, mais se machuca, porque não é sobre esforço, é sobre discernimento. Quando Deus fecha, aceite. Quando Deus interrompe, confie. Quando Deus silencia, obedeça. Não questione com orgulho. Pergunte com humildade: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso?
O maior erro de muitos é tentar arrombar portas que Deus fechou, é forçar o retorno de pessoas que Ele removeu, é se jogar em caminhos que Ele bloqueou, só para não aceitar que a direção dele é melhor, mesmo que seja dolorosa. Hoje, o Espírito Santo está dizendo com clareza: pare de lamentar o que não deu certo. Pare de brigar com as circunstâncias. Porque essa porta que se fechou pode ter sido o maior sinal de amor que Deus já te deu. Se Ele fechou, é porque Ele tem algo melhor. Mas primeiro, Ele precisa que você solte o que não é dele. Relacionamentos que te secam são sinais de um desvio interior. Você já percebeu como algumas conexões te drenam? Pessoas que te deixam mais confuso do que em paz, mais ansioso do que em oração, mais afastado de Deus do que aproximado. Elas entram na sua vida como presentes, mas aos poucos se revelam como pesos. E o mais perigoso é que por fora tudo parece normal, mas por dentro você sabe que algo está errado. Existem laços que parecem bênçãos, mas são disfarces. E quando Deus quer te chamar de volta, Ele começa a te mostrar que certas relações não estão te edificando, estão te afastando, não apenas de pessoas saudáveis, mas da sua presença, do altar, da verdade, do arrependimento. Você não ora mais como antes. Você não sente mais aquela sensibilidade espiritual. Você parou de ouvir louvores, começou a evitar os cultos. Se afastou de quem te edificava. E por quê? Porque permitiu que alguém ocupasse um lugar que era exclusivo de Deus, o centro do teu coração. Relacionamentos que te desviam da cruz não são de Deus. Não importa o quanto você sinta, o quanto você queira, o quanto doa. Se está te afastando da comunhão, se está te levando para longe da sua identidade em Cristo, então esse relacionamento é um sinal, um alerta, um espelho do seu estado espiritual. Não se trata só de namoro ou casamento. Isso vale para amizades, parcerias, influências, pessoas que fazem com que você baixe seus padrões, silencie sua consciência, negocie princípios. Deus está permitindo que você se sinta desconfortável, exatamente para te despertar. Porque quem está no caminho certo sente paz. Mas quem está se desviando sente inquietação. E essa inquietação é Deus te chamando de volta. Quantas vezes você já percebeu que algo estava errado, mas ignorou? Quantas vezes Deus te mostrou por meio de discussões, afastamentos naturais, quebra de alianças, mas você insistiu? O problema é que quando o emocional fala mais alto que o espiritual, você começa a se acostumar com a dor, a aceitar o mínimo, a chamar de amor o que é controle, a chamar de amizade o que é manipulação. Relacionamentos que secam a tua fé, que sufocam tua comunhão, que te afastam do lugar secreto, são canais de distração criados pelo inimigo. Não porque a pessoa em si é má, mas porque você está colocando nela uma dependência que deveria estar em Deus. E aí, ao invés de adorar, você idolatra. Ao invés de servir, você se molda. Ao invés de crescer, você se apaga. O Espírito Santo está te dizendo agora: você está se afastando de mim por causa de quem? Quem é que você sabe que não deveria mais estar aí, mas você ainda insiste por medo da solidão, da rejeição, da dor? Deus está te pedindo hoje um ato de coragem. Não porque Ele quer ver você sofrendo, mas porque Ele quer restaurar sua essência. Te fazer voltar ao ponto em que sua identidade era plena nele, onde você não dependia de ninguém para se sentir amado, onde o teu valor estava na cruz e não no olhar de alguém. Hoje você precisa decidir. Continuar em um caminho que parece bonito, mas está te matando por dentro, ou retornar ao caminho estreito que conduz à vida. Pode doer se afastar de algumas pessoas, mas vai doer muito mais se perder de Deus. Não se trata de julgar ninguém, se trata de discernir o que Deus está te mostrando. Algumas conexões precisam ser encerradas para que a tua conexão com o céu seja restaurada.
Quando você não consegue mais chorar na presença de Deus, você já se deu conta de que o seu coração endureceu? Que aquilo que antes te quebrava agora não te comove mais? Que você já consegue ouvir uma pregação profunda, cheia da unção, e ainda assim sair igual como entrou? Que já consegue assistir um testemunho poderoso de transformação sem se abalar? Que canta louvores, mas só com os lábios, porque a alma permanece fria, indiferente, distante. Isso não é apenas distração. Isso é um sinal grave. Isso é um alerta. Porque o primeiro passo do afastamento espiritual não é o pecado visível, é a insensibilidade. É quando o pecado deixa de incomodar. É quando você para de se arrepender. Quando você continua indo à igreja, mas já não sente mais nada. Quando levanta as mãos, mas o coração está longe. Quando ora, mas não chora mais. Quando lê a Bíblia, mas não se vê mais nela. A lágrima não é tudo, mas é um termômetro. Um coração quebrantado, arrependido, grato, geralmente não se cala diante da presença de Deus. Ele se dobra, se derrama, se desfaz. Mas quando você já não se sente tocado por nada, quando seu coração se tornou um solo seco, duro, indiferente, é porque algo se rompeu dentro de você. Talvez você se cansou, talvez você foi ferido, talvez você se frustrou com a vida, com as pessoas, com a própria caminhada espiritual. E ao invés de levar essa dor ao altar, você guardou, se blindou e, sem perceber, começou a construir muros. Muros que hoje estão te impedindo de sentir o toque de Deus. Mas há um detalhe que você precisa entender. Deus nunca parou de falar com você. Nunca se afastou. O problema é que o seu coração se tornou tão autodefensivo, tão racional, tão maduro, que você começou a viver de aparência, de conhecimento, de rotina, mas sem quebrantamento. E sabe o que é mais perigoso nisso tudo? É que essa frieza não acontece de uma vez. Ela se instala aos poucos. Começa com uma oração que você deixou de fazer. Depois um louvor que você parou de ouvir. Um versículo que deixou de ler. Um culto que decidiu não ir. Um domingo que virou desculpa. Um pecado que deixou de confessar. Uma mágoa que deixou de perdoar. E agora, o que você sente é um silêncio gelado. Uma parede entre você e Deus, como se a fé tivesse perdido o sabor. E tudo parece estar desmoronando, e você nem sabe por onde voltar. Mas hoje, o Senhor te diz: ainda há tempo. Se você clamar, eu respondo. Se você se quebrantar, eu te toco. Se você se render, eu te restauro. A ausência de lágrimas pode ser um reflexo da ausência de arrependimento. E Deus está te chamando para um reencontro, não com uma religião, não com um cargo na igreja, mas com Ele, com a presença dEle, com a voz dEle, com o colo dEle. Você já chorou por tantas coisas, por pessoas que te abandonaram, por dores que te marcaram, por decepções que te quebraram. Agora é hora de chorar por aquilo que realmente importa, a saudade da presença de Deus. Não se acostume com o vazio, não se conforme com a frieza, não aceite esse estado como normal. Isso é um alerta, é o céu gritando: volta, eu ainda te amo, eu ainda te quero, mas você precisa querer sentir de novo. Hoje, peça a Deus que te devolva a sensibilidade, que quebre o coração de pedra, que rasgue o orgulho, que te leve de volta ao ponto onde você chorava só de sentir a presença, só de lembrar da cruz, só de saber que foi perdoado. O sinal de que você está no caminho errado pode estar justamente no fato de que você não sente mais nada. Mas a boa notícia é: o caminho de volta começa com uma simples oração. A vida te parou? Então é Deus te mostrando que você perdeu o foco. Você estava correndo, projetando, avançando, mas, de repente, tudo travou. Seus planos não andam mais, os frutos não aparecem. O ânimo acabou, as portas se fecharam, tudo está parado, estagnado. É como se sua vida tivesse entrado num deserto sem fim.
E você se pergunta, por que tudo parou? Mas e se eu te dissesse que foi Deus que parou? Que Ele interrompeu esse fluxo, não porque te rejeitou, mas porque você se desviou? Porque você começou bem, com o coração alinhado, com os olhos nele, mas em algum momento, talvez sutil, talvez imperceptível, você tirou o foco. Se perdeu em distrações. Se deixou levar por aplausos, desejos, ambições, vaidades. E agora está vivendo uma pausa forçada, imposta pela graça, não pelo juízo. Quando Deus percebe que a velocidade está te levando para longe do propósito, Ele freia. Quando o crescimento está te inchando, mas não te aprofundando, Ele estanca. Quando a agenda está cheia, mas o altar está vazio, Ele esvazia. Porque Deus não quer te ver dando certo aos olhos do mundo e se perdendo aos olhos do céu. Você pode ter metas, sonhos, projetos, mas se Deus não for o centro, tudo será vão, tudo será ruído, tudo será obra de areia. E quando as ondas vierem, tudo desmorona. É por isso que Ele parou você. Não como punição, mas como correção, para que você volte a enxergar, para que você volte a escutar, para que no silêncio da pausa você se reencontre. Você sente que está preso num ciclo? Que tenta e nada flui? Já pensou que talvez Deus esteja tentando te proteger da sua própria pressa, da sua ansiedade, da sua ilusão de controle? Talvez Ele esteja te impedindo de avançar, porque se você continuar assim, vai construir algo fora da vontade dEle. E depois terá que lidar com o peso de manter o que Ele nunca mandou você começar. A estagnação pode ser uma bênção disfarçada, um socorro em forma de interrupção, uma chance de repensar tudo, de parar de lutar contra o vento e começar a navegar conforme o Espírito. A vida que parou não é o fim, é a oportunidade de um novo começo, agora na direção certa. Você já correu tanto, já se entregou tanto, já se desgastou tanto, tentando fazer tudo funcionar com a força dos seus braços. Mas Deus está dizendo, não é sobre velocidade, é sobre direção. De que adianta correr se é para o lado oposto do meu propósito? Hoje, o Espírito Santo está te dando uma lente nova, para você enxergar que essa pausa é, na verdade, uma plataforma, um lugar de reencontro, um tempo de reordenação, porque você se perdeu tentando conquistar aquilo que só tem valor se for guiado por Deus. Volte ao foco, volte ao centro, volte ao altar. Porque quando o coração está certo, Deus libera o movimento. Quando os olhos estão fixos em Cristo, a caminhada volta a fazer sentido. A pergunta que você deve fazer não é, por que minha vida parou? Mas sim, para onde eu estava indo, que Deus precisou me parar. A pausa de hoje pode ser a preparação do caminho que vai te levar de volta ao propósito eterno. Deus não está te travando, Ele está te posicionando. O ciclo que se repete é um aviso espiritual que você não quis ouvir. Você já notou que, mesmo mudando de lugar, de pessoas, de projetos ou de fases da vida, as mesmas dores continuam se repetindo? As mesmas crises emocionais, os mesmos fracassos relacionais, os mesmos medos e as mesmas quedas espirituais. É como se você estivesse preso em uma rotação interminável, dando voltas em torno do mesmo deserto, tentando escapar de algo que insiste em te encontrar, onde quer que você vá. Isso é mais do que azar ou coincidência. Isso é um ciclo espiritual, um padrão invisível que revela uma realidade interna não tratada. E quando esses ciclos se repetem, é porque você não aprendeu o que Deus queria te ensinar. É porque, em algum momento, você silenciou a voz dele e preferiu continuar no controle. E agora está colhendo o que plantou com a sua teimosia. Repetição é sinal de resistência. Quando você não ouve, Deus repete. Quando você endurece o coração, Deus volta ao mesmo ponto.
Porque ele não te permite avançar enquanto você não entender que o caminho certo não é sobre andar mais rápido, mas sobre andar na direção correta, com humildade, com obediência e com arrependimento verdadeiro. Há pessoas que vivem décadas repetindo o mesmo ciclo porque se recusam a romper com o que está por trás dele. Uma mentalidade carnal, feridas antigas, idolatrias internas, traumas não tratados, desobediência disfarçada de personalidade forte. E Deus, por amor, continua permitindo que o ciclo se repita, não para castigar, mas para despertar. Você troca de ministério e o mesmo conflito aparece. Troca de relacionamento e a mesma insegurança retorna. Troca de trabalho e os mesmos sentimentos de incapacidade e fracasso voltam. Não é o ambiente, é você. E enquanto você não deixar Deus tocar na raiz, vai continuar convivendo com os frutos amargos. Sabe por que o ciclo continua? Porque você ainda tenta resolver com as suas forças o que só pode ser vencido com rendição. Porque ainda tenta controlar o que precisa ser entregue. Porque ainda carrega justificativas no lugar de arrependimento. E o tempo passa, e você se esgota, mas não muda. Porque mudança não vem de promessas emocionais, vem de confrontos espirituais. Hoje, Deus está te chamando para romper esse ciclo. E isso começa com uma decisão: parar de fugir, encarar a verdade, admitir que há algo errado, que o erro não está só nos outros, que existe um padrão sendo alimentado por escolhas suas, conscientes ou não. Mas o mais incrível do amor de Deus é que Ele não apenas te revela o ciclo, Ele também te dá a força para romper com ele, para encerrar o capítulo, para fechar a ferida, para dizer basta. A partir de hoje, eu não volto mais ao que me prende. Não importa há quanto tempo isso te persegue. Não importa quantas vezes você caiu no mesmo lugar. Hoje pode ser o dia em que o ciclo termina. Se você parar de resistir, se você deixar Deus tratar, se você parar de se justificar e começar a se render. Porque quando há rendição genuína, há cura. Quando há humildade, há libertação. E quando você decide obedecer, Deus decide acelerar. Você não precisa mais viver preso num padrão de dor. O ciclo pode ser quebrado e a chave está na sua entrega. Quando você sente que está andando com Deus, mas está longe do coração dele, é possível falar de Deus todos os dias e ainda assim estar distante. É possível cantar, pregar, aconselhar, servir na igreja, orar com palavras bonitas e mesmo assim estar longe. É possível manter uma aparência piedosa e, ao mesmo tempo, ter o coração frio, confuso e vazio. A religiosidade cria uma sensação de segurança que é, muitas vezes, enganosa. Você cumpre rituais, participa de atividades, se envolve com compromissos espirituais, mas o íntimo do seu coração já não está mais onde deveria estar. Você se acostumou com o movimento, mas perdeu o quebrantamento. Aprendeu a rotina, mas esqueceu da presença. E esse é um dos sinais mais perigosos de que algo está errado. Quando a sua vida parece certa por fora, mas você sabe que está desviado por dentro. Quando sua alma vai se acomodando na superficialidade. Quando sua adoração se torna automática. Quando sua oração vira um script. Quando sua Bíblia fica aberta, mas não penetra mais. Deus não se impressiona com aparência, Ele não se ilude com palavras, Ele conhece o coração. E quando você começa a viver mais para manter a imagem do que para manter a intimidade, isso é um alerta grave. Você pode andar com a multidão e ainda assim perder o encontro pessoal. Você pode estar no meio da adoração e ainda assim não estar sensível ao Espírito. Você pode levantar as mãos e ainda assim não estar rendido. Sabe aquele vazio que insiste em te seguir, mesmo com tudo certo? Aquela sensação de que falta algo,
mesmo quando você cumpre todos os deveres espirituais, isso é o Espírito Santo te mostrando que você está se distanciando da essência, que você está andando sim, mas por fora, porque por dentro está paralisado, perdido, cansado, disfarçado. Você se envolveu tanto com a obra que esqueceu do dono da obra. Você se ocupou tanto em servir que se esqueceu de se alimentar. Você ajudou tantos a se reconectarem com Deus que não percebeu que você mesmo se desconectou. E o pior? Você está tentando se convencer de que está tudo bem, mas no fundo sabe que não está. Sabe que a paixão esfriou, sabe que a santidade virou discurso, sabe que a fé virou hábito. E hoje Deus está dizendo: filho, eu te conheço, eu vejo além do que os outros veem. E eu tenho saudade de quando era só você e eu, sem palco, sem agenda, sem distrações, só você e eu, no secreto, no quarto, no silêncio, no quebrantamento. Você não foi chamado para viver de aparência, foi chamado para viver de intimidade. Não adianta parecer estar com Deus se o seu coração está longe. Hoje é hora de voltar. Voltar ao primeiro amor, à essência, ao lugar onde a presença valia mais do que os aplausos, onde agradar a Deus era mais importante do que agradar os homens, onde você chorava só de lembrar da cruz, onde a sua oração era sincera, mesmo que sem palavras bonitas, porque é possível estar fazendo tudo certo e ainda assim estar errado. E o maior sinal de que Deus quer você de volta é essa insatisfação que você sente, mesmo estando ativo espiritualmente. Não ignore esse desconforto. Ele é Deus te puxando de volta para o coração dele. Quando o pecado perde o peso e o arrependimento vira rotina. No início, você chorava, sentia dor, sentia vergonha. Cada vez que falhava, você corria para o quarto, quebrantado, sentindo que não era digno nem de levantar os olhos ao céu. Mas hoje você já erra e nem sente tanto. Já cai e se acostumou. Já pede perdão com pressa, como quem repete uma senha, só para aliviar a consciência. Isso é grave. Isso é um sinal espiritual claro. O pecado perdeu o peso porque a sua consciência foi anestesiada. E quando o arrependimento se transforma em rotina, em discurso, em mecanismo de defesa espiritual, a alma corre o risco de entrar num estado de insensibilidade. E se isso não for interrompido, pode te afastar completamente da graça. O arrependimento genuíno não é só chorar. Não é só dizer, me perdoa, Deus. É reconhecer a gravidade do erro, é sentir o impacto, é se dobrar por dentro, é sentir vergonha não só do que fez, mas de quem se tornou ao insistir em viver fora da vontade de Deus. Quando você se vê caindo no mesmo erro várias vezes e mesmo assim se justifica dizendo, eu sou assim mesmo, ou Deus entende, cuidado. Deus entende o coração arrependido, não o coração cínico. Deus perdoa o quebrantado, não o acomodado. A banalização do pecado começa assim, com pequenas concessões, com uma escolha errada aqui, outra ali, com um pensamento que você decide alimentar, com uma ação que você repete em segredo, com um hábito que você esconde atrás da frase ninguém é perfeito. E aos poucos, você já não sente mais vergonha. A luz apaga devagar, o coração endurece sutilmente e, de repente, você se vê frio, racional, insensível à presença, achando que está tudo bem só porque continua frequentando a igreja, mas não está tudo bem. Porque Deus vê além do que os olhos humanos enxergam. Ele vê a raiz daquilo que você escondeu até de si mesmo. E hoje Ele está te dizendo, eu não quero a tua aparência de santidade, eu quero tua verdade, tua alma, teu arrependimento. Não existe pecado pequeno, não existe queda sem consequências. Toda semente gera fruto, e se você não tratar agora, esse pecado vai te prender depois. Não pelo castigo, mas pelas consequências que você mesmo criou. Hoje,
O Espírito Santo te chama para um arrependimento verdadeiro, não de emoção momentânea, mas de decisão profunda, de quebrar ciclos, jogar fora máscaras, abrir mão de justificativas e confessar: eu não quero mais viver assim. Deus não está te condenando, Ele está te convidando a sair da prisão da culpa, a renunciar o que tem te amarrado, a voltar para o lugar onde você chorava de arrependimento. Não porque foi pego, mas porque sentia a dor de ter ferido o coração do Pai. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso sente culpa pelo que perdeu. O arrependimento sente dor pelo que causou. E hoje, se você se quebrantar, Ele vai te perdoar, vai te limpar, vai te libertar. Mas você precisa parar de esconder, precisa reconhecer. Precisa clamar, porque quando o pecado perde o peso, é sinal de que você já está carregando ele como se fosse leve. E isso pode te destruir. Mas hoje ainda é tempo de graça, hoje ainda é tempo de recomeço, hoje ainda é tempo de ser restaurado. Se você ouvir essa voz, não endureça o seu coração. Quando o eu vira Senhor e Deus virou um acessório, você não percebeu, mas trocou de lugar com Deus. Ele não é mais o centro, ele virou o complemento. Você toma as decisões, traça os planos, escolhe os caminhos e só depois pergunta se ele aprova. E quando não dá certo, você se revolta como se fosse Deus quem falhou, quando na verdade foi você quem nunca o colocou como prioridade. Esse é um dos sinais mais sutis e perigosos de que você está no caminho errado. Você ainda fala de Deus, mas tudo gira em torno de si mesmo. Sua vontade, seus desejos, suas emoções, suas necessidades. E quando Deus diz não, você chama de castigo. Quando Ele diz espera, você chama de abandono. Quando Ele corrige, você chama de rejeição. A geração atual foi ensinada a buscar um Deus que serve aos seus desejos, não um Deus que exige entrega. Um Deus que realiza sonhos, mas não que pede renúncia. Um Deus que responde, mas não que confronta. E por isso muitos hoje se sentem frustrados com Deus, quando o verdadeiro problema é que não querem abrir mão do controle. Você diz que ama a Deus, mas só até Ele contrariar seu plano. Você canta que Ele é o centro, mas vive como se você fosse. E sem perceber, a vida espiritual se torna superficial, baseada em conveniências. A oração se torna barganha. A fé, uma ferramenta para alcançar o que se quer. E Deus, apenas um meio para um fim. Mas Deus não se conforma em ser acessório. Ele é rei, é Senhor. Ele não divide o trono, não negocia santidade, não se molda à sua agenda. Você sente que está perdendo o brilho da fé, que algo está desconectado, mesmo fazendo tudo certinho? Talvez seja porque você inverteu as posições. Talvez Deus esteja te mostrando, através das frustrações, que Ele quer retomar o lugar que é só dele, o trono do seu coração. E Ele faz isso com amor. Ele permite a perda, o atraso, o silêncio, tudo para que você volte a entender. Não é sobre o que você quer de Deus, mas sobre o que Deus quer de você. Você não nasceu para viver do seu jeito, buscando a bênção e esquecendo o abençoador. Você nasceu para refletir a glória de Deus, para obedecer, para ser instrumento e não protagonista. Hoje, o Espírito Santo te confronta. Quem está realmente no controle da sua vida? Você ou Deus? Quem determina os seus passos, a sua vontade ou a direção dele? Porque enquanto você insistir em manter o volante nas mãos, Deus só poderá assistir. Mas se você entregar, de verdade, com confiança, com rendição, Ele vai te conduzir por caminhos que você jamais poderia construir com as suas forças. O sinal de que você está no caminho errado pode ser esse. Você ainda quer Deus na sua vida,
mas só se for no seu tempo, do seu jeito, no seu controle. Hoje, ele te convida a fazer a troca de volta. Você sai do trono, ele volta para o centro. Você renuncia, ele governa. Você se rende, ele direciona. E quando Deus volta a ser o Senhor, tudo volta a fazer sentido. O desconforto interior é a voz de Deus te avisando: você não pertence mais a esse lugar. Você já sentiu que, mesmo tendo tudo para estar bem, há algo dentro de você que não se encaixa mais? Uma sensação estranha de deslocamento, como se estivesse vivendo uma vida que não é mais sua. Você olha para os ambientes que frequenta, para as pessoas ao seu redor, para os hábitos que adquiriu e sente uma inquietação que não sabe explicar. Tudo parece certo aos olhos dos outros, mas dentro de você, algo grita. Isso é o Espírito Santo falando. É Deus sussurrando com firmeza: você já passou desse nível. Você não cabe mais aí. Eu tenho algo maior, mas você está se acomodando com o que é menor. Esse desconforto interior não é ansiedade, não é instabilidade emocional, é revelação espiritual. É quando Deus começa a mexer com a estrutura da sua vida para te levar a um reposicionamento. E se você ignorar esse sinal, vai continuar vivendo de migalhas quando Deus quer te colocar na mesa. Sabe por que você está se sentindo assim? Porque você amadureceu, mas não mudou o ambiente. Porque você cresceu, mas ainda convive com pessoas que não te impulsionam. Porque Deus te chamou para o alto, mas você se prendeu ao que é raso. E esse incômodo que te tira a paz, que te perturba no silêncio, que te questiona nas madrugadas, é o céu dizendo: levanta, sai daí. Eu tenho mais para você. Não se acomode onde Deus já não está te permitindo pertencer. Algumas estações precisam ser encerradas. Algumas conexões precisam ser rompidas. Alguns lugares precisam ser deixados para trás, porque se você insistir, vai se ferir. E o que era para ser uma transição em paz se tornará um campo de batalha. O Espírito Santo está te ensinando que nem todo lugar de conforto é lugar de permanência. Às vezes, o bem-estar que você busca é, na verdade, uma zona de estagnação. E Deus te ama demais para permitir que você se acostume com o que está te atrasando espiritualmente. Você não foi chamado para se esconder. Você não foi salvo para se conformar. Você não foi escolhido para sobreviver num lugar onde a sua alma já não respira. Deus está movendo as placas da sua vida, está desconstruindo o que parecia firme, está retirando apoios, está balançando estruturas. E você sente medo, eu sei, mas também sente que é necessário. E sabe o que isso revela? Que você está pronto. Mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas, você está pronto para sair do caminho errado e entrar no caminho da promessa. Esse desconforto é o último sinal. É a misericórdia de Deus te puxando com força. É o céu te sacudindo antes que você se perca no conforto de um caminho que já não tem mais a presença dele. Hoje você tem uma escolha: ignorar esse alerta e continuar vivendo no piloto automático. Ou levantar, se reposicionar e dizer: Deus, eu não pertenço mais a esse lugar. Me leva para onde tua presença habita. Porque no lugar onde você estiver fora da vontade de Deus, você nunca será pleno. Mas no lugar onde Deus for o centro, até o deserto floresce. Oração final: Deus, me tira do caminho errado e me restaura. Senhor, cheguei até aqui cansado, perdido e muitas vezes cego aos sinais que o Senhor tem me enviado. Quantas vezes ignorei tua voz? Quantas vezes preferi o meu próprio caminho? Quantas vezes me acomodei em relacionamentos, ambientes e hábitos que só estavam me afastando de ti? Hoje eu reconheço, com todo o meu coração, que o teu silêncio foi um alerta, que as portas que se fecharam foram proteção
Que o ciclo que se repete é um chamado ao arrependimento. Que a frieza que me dominou é reflexo de um coração que se distanciou da tua presença. Deus, eu não quero mais viver assim. Eu não quero continuar fingindo que estou bem espiritualmente quando por dentro estou seco. Não quero mais orações vazias, fé automática, rotina religiosa sem vida. Eu quero voltar ao centro da tua vontade. Eu quero te sentir de novo. Eu quero chorar na tua presença. Eu quero me render sem reservas. Restaura o meu temor. Quebra o orgulho que me impediu de te obedecer. Rompe os laços que me afastam de ti. Fecha os ciclos que já deveriam ter acabado. Me liberta do apego ao controle. Me ensina a entregar de verdade. Me tira dos lugares em que minha alma já não pertence mais. Espírito Santo, me convence do pecado. Me devolve o arrependimento. Me devolve o fogo. Me devolve a fome pela tua palavra. Me tira do caminho errado, antes que seja tarde demais. Eu reconheço. Preciso do teu perdão. Preciso da tua misericórdia, preciso da tua direção, me esvazia de mim e me enche de ti. A partir de hoje, eu declaro, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e eu volto para os teus caminhos. Não quero mais viver pelas minhas emoções, mas pela tua verdade. Não quero mais andar na minha força, mas no teu espírito. Toma o trono do meu coração, reina sobre mim, faz tudo novo. Em nome de Jesus, amém.